Estamos de volta com o terceiro bloco do Sempre com Você. Recebo aqui do meu lado o jornalista Adamo Antonioni. Boa tarde, Adamo. Boa tarde, Paloma. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde ao pessoal de casa também. Bom, o presidente Lula, o Paloma, já entrando nas notícias de hoje, ele teve a sua primeira participação pública depois da sua prisão em Curitiba, falando sobre um outro processo que ele responde. Esse é um dos temas de destaque de hoje. Além disso, tem a mensagem do Papa Francisco para o pessoal de casa e para os vestibulandos, né, os adolescentes que estão aí prestam vestibular, muitos jovens também, né, querendo entrar na universidade. Também tem notícias do Sistema Unificado, o SISU. Muito bem, vamos acompanhar as notícias. Ok. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que houve transparência na escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O petista, que está preso em Curitiba, prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou um depoimento nesta terça-feira por videoconferência no julgamento da suposta corrupção na escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O petista, que desde abril cumpre em Curitiba uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, foi citado como testemunha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, condenado a mais de 100 anos de prisão por corrupção. Lula garantiu que não houve compra de votos para que o Brasil, que já havia sido escolhido como sede da Copa de 2014, conseguisse para o Rio a organização da Olimpíada de 2016. Nunca, em nenhum momento, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para a Olimpíada, um decreto de transparência. Lula disse que soube aproveitar sua notoriedade internacional e o momento de crescimento econômico que o Brasil vivia para colocar o país no cenário esportivo internacional. O ex-presidente voltou a se declarar inocente de todas as acusações. O meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tem um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras e quero a verdade. Em um momento mais descontraído, o ex-presidente ouviu que o próprio juiz Marcelo Bretas havia sido lulista e usado boné e camiseta com o nome do petista na campanha presidencial de 1989. E o Brasil atingiu pela primeira vez na história a marca de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 5, no Atlas da Violência, documento produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Rio Grande do Norte foi o estado que teve o maior crescimento de assassinatos e São Paulo a maior redução. O estudo, elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que em 2016, mais de 62 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Pela primeira vez, o país atingiu a taxa de 30 homicídios por cada 100 mil habitantes, o que corresponde a 30 vezes a taxa observada na maioria dos países da Europa. 7 em cada 10 homicídios foram cometidos com armas de fogo. De acordo com o coordenador do estudo, o perfil das vítimas de mortes violentas mantém a tendência de levantamentos anteriores. 7 em cada 10 são pessoas negras. Em 2016, a taxa de homicídios dessa parcela da população foi 2,5 vezes a de não negros. Jovens entre 15 e 29 anos são as principais vítimas. Ao todo, mais de 33 mil foram assassinados em 2016, 7,4% a mais do que um ano antes. E mais de 90% eram homens. São jovens negros com baixa escolaridade que não têm sequer o ensino fundamental e são mortos nas periferias das grandes cidades. Então são mortes de pessoas reconhecidas pela sociedade como descartáveis, em que não precisa investigar para saber o que aconteceu, porque eles já são culpados de antemão e assim a sociedade legitima essa barbárie. O levantamento também mostra que as crianças são as principais vítimas de estupro no Brasil. Quase 7 em cada 10 são menores de idade. E os agressores, muitas vezes, pessoas próximas. Mais da metade dos casos registrados eram estupros recorrentes e 80% ocorreram na casa das vítimas. Aquele núcleo familiar mais próximo que deveria proteger e investir no futuro dessa criança são aqueles que conspiram contra o desenvolvimento e a integridade dessa criança.
E o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, vai ofertar 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior, segundo o Ministério da Educação, o MEC. As inscrições poderão ser feitas no dia 12 ao dia 15 de junho. O edital, com todo o cronograma do programa, foi publicado hoje, dia 5, no Diário Oficial da União. Pode concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, em 2017 e obteve nota acima de 0 em redação. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet, na página do SISU. Ao ingressar no sistema, o candidato deverá escolher por ordem de preferência até 2 opções de curso entre as vagas ofertadas. É possível alterar essas opções durante todo o período de inscrição. A última modificação confirmada é considerada válida. As vagas serão ofertadas em 8 instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com 2 centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. O período de matrícula vai de 22 a 28 de junho. O prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho. Bom, então, boa sorte a todas as pessoas que aspiram, que desejam entrar numa universidade, e fiquem atentos então às datas. Bom, vamos agora mudar de assunto. Um dos grandes desafios do mundo é dar um destino certo ao lixo eletrônico. Quase 54 milhões de toneladas devem ser gerados nos próximos 7 anos, e o Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de resíduo. Celulares, placas de computador e até máquinas de escrever descartados se transformam em oportunidade de renda para 31 pessoas nesta cooperativa de São Paulo. Desde 2009, os trabalhadores desmontam o lixo eletrônico e separam plásticos e metais. Depois, o material é vendido para indústrias de reciclagem. Por dia, a equipe toda, não só eu, a gente desmonta mais ou menos uns 2.000 quilos. O lixo eletrônico é um desafio na preservação do meio ambiente. O mundo produziu 50 milhões de toneladas desse tipo de resíduo no ano passado. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial. O país gera, por ano, 1.400.000 toneladas de lixo eletrônico, mas só 3% são descartados corretamente, um risco para a saúde de todos. A composição deles são metais pesados. E metal pesado, ele tem uma particularidade, ele tem um efeito cumulativo no nosso organismo. Uma vez que ele entra em contato com o teu organismo, ele nunca mais sai. Então a gente fica se envenenando aos poucos, ao longo dos anos, sem perceber que estamos envenenando. Muita gente não dá o destino correto ao lixo eletrônico porque nem sabe onde fazer esse descarte. Para mudar essa situação, postos de coleta como este aqui estão sendo instalados na cidade de São Paulo. Essa caçamba aqui fica no Parque do Ibirapuera, ela está aqui há um pouco mais de 20 dias e nesse período 400 quilos de material já foram coletados. A iniciativa é do movimento Grink, criado para mobilizar a sociedade para o descarte correto de lixo eletrônico. Nada aqui é vendido, então parte vai ser doado para escolas públicas, como material usável, e a outra parte volta para a indústria para ser processado ambientalmente e vira matéria-prima que é usado para outros fins. Bom, agora vamos para as notícias internacionais. 2 avanços em termos de direitos humanos aconteceram na União Europeia e no Oriente Médio. Na Arábia Saudita, mulheres receberam pela primeira vez uma carteira de motorista. Já em Luxemburgo, a Corte Europeia de Justiça decidiu que um cônjuge do mesmo sexo de um cidadão ou cidadã tem o direito de viver em qualquer país da União Europeia. Na Arábia Saudita, mulheres receberam pela primeira vez uma carteira de motorista. A proibição de dirigir vai perder o efeito no próximo dia 24. A medida faz parte de um plano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de diversificar a economia e mudar o estilo de vida do país. Agora, notícias da Igreja. O Papa Francisco voltou a falar da destruição causada pela fofoca na audiência geral desta quarta-feira na Praça São Pedro. Vamos conferir. Se noi abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo essere uomini e donne di pace e no andare con la lingua lì distruggendo la pace che ha fatto lo Spirito. Povero Spirito Santo, il lavoro che ha con noi
con questa abitudine del chiacchiericcio. Pensate bene, il chiacchiericcio non è un'opera dello Spirito Santo, non è un'opera dell'unità della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa Dio, ma per favore smettiamola di chiacchierare. D'accordo o no? Sì o no? Ecco. Para finalizar, a previsão do tempo. Hoje o céu da capital morena amanheceu parcialmente nublado e com névoa seca. A umidade, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 24 graus. Para amanhã, a previsão é de muitas nuvens e queda de temperatura, que não deve passar dos 21 graus. Estas foram as informações de hoje. Paloma Ortega, é com você e salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Adamo, muito obrigada pelas notícias de hoje, pela sua participação. Muito bem, eu sempre com você chegou ao fim, agradeço a sua companhia, a sua audiência aqui conosco, que você possa continuar com a programação aqui da TV Imaculada Conceição. Eu fico por aqui, um abraço para você em casa e até a próxima e salve Maria Imaculada!